Olá, alunos do MEC, bem-vindos à nossa aula técnica de número 13, 2017, sobre HB20. Eu, professor Scopino, lhes dou as boas-vindas para mais uma aula técnica aqui no seu canal do YouTube como o MEC Oficial. Aula de hoje, aula de número 13, abordaremos o assunto técnico sensor de borboleta. Isso mesmo, sensor TPS, ou sensor de posição da borboleta aceleradora do HB20 1.0, 3 cilindros. Então, sempre lembrando, estamos tratando do motor específico do HB20, um carro muito novo, muito recente, falando sobre o sensor de borboleta. Telinha de introdução para vocês. Veremos nesta aula como saber a posição da peça que controla totalmente a rotação do motor e ainda fazer os controles da exata posição da borboleta. Digo isso porque, caros alunos, qual peça controla a rotação do motor? A que controla a entrada de ar. Automaticamente, estamos falando do eixo da borboleta aceleradora. O sensor de posição da borboleta indica este sinal para o exato controle da ECU, a unidade de controle eletrônico do HB20. Então vamos aí, aula do HB20, boa aula a todos. Na telinha, ele, o veículo que tem aí a imagem de uma linha fluida, bem contínua, padrão na linha Hyundai, e temos no HB20 o motor 1.0 capa 3 cilindros. Nossa diagramação, já abordamos vários componentes, hoje ticamos sensor de borboleta. Está aí na última linha dos sinais de entrada, ou sensores, sinais de entrada, para esse Bosch ME 17.9.11.1. Depois, na sequência, depois que acabarmos aí os sinais de entrada, abordaremos os atuadores do veículo. Localização. Onde fica esse sensor de posição de borboleta? Observem aí na figura do motor, capa 3 cilindros, ao lado aí do coletor de admissão, só 3 cilindros, 1, 2, 3, a posição do corpo de borboleta. Então, observem, abaixo da mangueira sanfonada, temos o corpo TBI, o corpo de borboleta, onde temos o sensor que indica a sua posição. Então, o sensor TPS está posicionado diretamente, faz parte do corpo de borboleta eletrônico, fazendo, então, parte de um importante componente, que é sensor e atuador ao mesmo tempo. Um sinal muito importante para a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico do motor. Uma foto do sensor. Observem, onde está o sensor? Está no corpo de borboleta. Faz parte do corpo de borboleta. Tem um componente único que envolve sensor e atuador, mas na aula, para falar de sensor de borboleta, dá para testar o componente, vamos ver já os sinais dele, está diretamente no corpo. Então temos dois sensores com o mesmo cursor, ligados diretamente no próprio eixo da borboleta. Assim teremos duas respostas, de acordo com a posição dela, da borboleta. Esse sinal é importante para identificar e controlar o atuador do corpo. Se a ECU controla a borboleta, o sinal do sensor de borboleta é muito importante para isso também. Funcionamento. Veja agora uma foto exclusiva só do corpo de borboleta do HB20 1.0. Então, claro, 1.0 é diferente do 1.6, até mesmo a vazão de ar. Veja então a foto do corpo TBI, o corpo de borboleta, e falar sobre o seu funcionamento. O sensor recebe aterramento em um dos seus terminais e no outro 5 volts direto da ECU. Esta alimentação é a mesma para os dois sensores. Então, observem, temos o P1 e o P2. Cada sensor tem uma resposta que são inversas, mas não proporcionais. Então, atenção. Temos o sinal P1, P2. Então, o sensor de borboleta P1, ele varia de sinal baixo para sinal alto. O P2, de sinal alto para sinal baixo. Mas eles não são proporcionais, diretamente. Eles são inversos, mas não são proporcionais. Olha que interessante, o sinal de resposta no equipamento diagnóstico, no scanner automotivo. Posição de borboleta, P1, 0,66 volts. Posição de borboleta, P2,
4,30 volts. Estão vendo? Valores inversos. Se parar para analisar que é um sensor que trabalha com aterramento e positivo 5 volts na alimentação, o P1, um sinal baixo, 0,66. P2, sinal alto, 4,30. Na hora que acelerar, isso vai invertendo. O P1 vai subindo e o P2 vai caindo. Eles são inversos, mas não são proporcionais. Então vamos lá. Vejam a variação inversa do P1 e do P2. Que nesse caso, estamos aí, né, nessa foto que eu tirei, com a borboleta em posição de repouso, fechada, e temos um valor baixo em P1 e um valor próximo à alimentação do sensor em P2, perto de 5 volts. E claro, uma variação conforme é movimentado o eixo de borboleta. Então temos dois sensores, né? Na verdade, é um sensor duplo. A gente fala sensor de borboleta. É um único sensor duplo. E por que dois sinais? Para justamente termos a segurança no sistema. Temos, né, em caso de falha de um, temos um sinal do outro para a sua substituição. Esse corpo de borboleta possui 6 pinos. 6 pinos. Por que 6 pinos? São lembrados que eu comentei no início? Ele é sensor duplo de borboleta mais atuador. Por isso tem 6 fios nele. Vamos identificar um por um dos fios? Possui 6 pinos, sendo pino 1, atuador. Pino 2, positivo para o sensor. Pino 3, atuador. Pino 4, massa. Pino 5, sinal de resposta do P2. Pino 6, sinal de resposta do P1. Só de analisar, pessoal, esses 6 pinos, observem, ó, o atuador é pino 1 e 3. É o atuador. Pino 2 é positivo para o sensor, é 5 volts. Para qual sensor? P1 ou P2? Para os dois. Pino 4 é massa, é aterramento. Para qual sensor? P1 ou P2? Para os dois. Portanto, os dois sensores, né, o P1 e o P2, compartilham o mesmo aterramento e o mesmo positivo, 5 volts. Agora, pino 5 é a resposta do P2, pista 2. Pino 6 é a resposta do P1, pista 1. Ok? Observe que nós temos uma resposta de sinal também na tela do scanner. É legal que dá para testar. Observem, ó, posição da borboleta, marcha lenta. Então, quando eu ligo o motor, se eu pisar forte no acelerador, vai indicar aceleração. Se eu aliviar, ele aparece desaceleração. Quando cai em marcha lenta, aparece marcha lenta novamente. Ou seja, é uma identificação que a SEL faz em cima da posição do sensor de borboleta. Claro, temos como medir o sensor. Então, observem. Resposta de sinal. O sensor TPS tem variação de tensão de resposta. TPS por posição em volts. P1 e P2. Borboleta fechada. P1, 0,4 volts. Aberta, 3,1 volts. P2 agora. Borboleta fechada, 4,9 volts. Aberta, 0,2 volts. Então, uma variação inversa, mas não proporcional entre o P1 e o P2. Aqui, o painel de instrumentos do HB20 e, claro, vamos a mais uma dica. Em caso de falhas no sensor TPS, o sistema entra automaticamente em recovery, um sistema de emergência, em que a aceleração via motorista não tem mais resposta e o motor fica levemente acelerada. Então, em caso de falha em sensor de borboleta, temos o segundo para teste, para verificação. Se mesmo assim tiver falha, o sistema entra em recovery. Você pisa no acelerador, não responde mais à aceleração e o motor fica levemente acelerado para permitir aí pequenas manobras de emergência. Belezinha? Chegamos ao final de mais uma aula técnica aqui no seu Universo do Mecânico. Acompanhe as aulas gravadas, divulgue nosso canal no youtube.com.br/o Mec Oficial. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.